O Auditório Central da Cidade Universitária do Delgado, aqui no Bacanga, recebe nos dias 14, 15 e 16 de outubro o Fórum Maranhense de Bibliotecas Universitárias. O tema desta edição é Acessos Convergentes, do impresso ao digital, acesso aberto e acessibilidade. O Fórum Maranhense de Bibliotecas Universitárias, que acontece de 14 a 16 de outubro, no Auditório Central da UFMA, tem inscrições e mais informações no Instagram, @FMBU2025. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a bibliotecária do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Maranhão, a Luilda Ribeiro. Luilda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia a todos, todas as pessoas aqui que estão escutando. Maravilha! Vamos falar sobre a importância, né, das bibliotecas universitárias, né? A biblioteca, em tese, né, nesse conceito universal, já é uma coisa sem precedentes, né, em termos de conhecimento, pesquisa, para todos os níveis, né, é bom dizer. Mas bibliotecas universitárias, qual a importância das bibliotecas dentro das universidades? As bibliotecas dentro da universidade estão ali no contexto do suporte fundamental que sustenta o grande tripé que é o ensino universitário, que é a universidade em si, ensino, pesquisa e extensão. Lógico que a gente dá suporte formacional, a gente tem mediação da informação em diferentes níveis, mas, sobretudo, o sustentáculo desse suporte de ensino, pesquisa e extensão perpassa por informações, por conteúdos científicos, por produção científica, todo um ecossistema de comunicação científica com o qual a biblioteca dialoga diretamente, sendo para produzir e para disseminar o conhecimento na outra ponta. Certo. A gente está falando aqui de um universo de universidade, de bibliotecas dentro da universidade, né? Dessa importância, como você bem mencionou. Estamos falando de quantas unidades? Olha, atualmente a gente tem 18 unidades no Sistema Integrado de Bibliotecas, entre as que estão dentro do campus aqui do Delgado, na cidade de São Luís e no interior também. Olha só, olha quanto conhecimento, né? E a importância das bibliotecas nesse contexto todo. Eu queria que você falasse justamente sobre esse tema, né? O tema, e trazendo aqui para a nossa tela, para quem está acompanhando a live do Rádio Opinião, dentro do do jornal Rádio Universidade, você confere aqui, está aqui, Fórum Maranhense de Bibliotecas Universitárias, acessos convergentes do impresso ao digital, acesso aberto e acessibilidade. Olha, você está nesse tema, tem tantas coisas, né? Tem tantas coisas. Do impresso ao digital, estamos falando aí de tecnologia, né? E em relação também a esse acesso aberto e com a acessibilidade, a necessidade, né? Cada vez maior de dar acessibilidade, até porque temos um público dentro da universidade cada vez maior, cada vez mais diverso e com a questão da acessibilidade crescente cada vez maior aqui em nossa universidade, de uma maneira geral, e justamente a necessidade de atender públicos especiais, né, com especialidades. Eu queria que você falasse justamente sobre esse tema, né, a abordagem desse tema tão diverso, né? Para falar disso, é interessante, como a gente falou agora da quantidade das unidades que nós temos dentro do sistema, é interessante a gente pensar que nesse total de bibliotecas, nós temos de materiais impressos de livros, nós temos mais de 300 mil exemplares. Ou seja, a gente chegou a fazer cálculos para se a gente enfileirasse todos os livros que nós temos hoje no Sistema Integrado de Bibliotecas da UFMA, daria para a gente ir daqui até Morros caminhando sobre eles, para a gente ter uma dimensão da quantidade desse acervo, isso do impresso. Aí a gente vai para o mundo digital, a gente tem bases de dados, a gente tem mais de 150 mil títulos de livros digitais disponíveis, além de acervo de teses, dissertações, periódicos, de bancos, bases de dados, por acesso por meio, por exemplo, do portal de periódicos CAPES, ou seja, a gente ainda transita entre o impresso e o digital, e essa é a questão. Então, do impresso ao digital, nesses acessos convergentes, a temática do acesso aberto é o grande boom, é o grande paradigma
dentro dessa perspectiva de acesso à informação nessa sociedade que a gente vive, ainda mais no contexto de uma universidade pública. Então, trazer essa temática, reunindo esses paradigmas, essas convergências de acesso, sobre uma ótica do acesso aberto, é pensar na possibilidade, na ética de prover acesso à informação a uma sociedade que é tão carente de informações no mundo onde se vive permeado por desinformações. Só que pensar em acesso aberto, no sentido de arquivos abertos, ciência aberta, do ponto de vista do que você produz, está ali disponível para tudo e para todos, a gente tem que pensar no como é isso, quem é esse tudo e todos, os todos e todos incluem pessoas com deficiência. Então, nessa perspectiva, a acessibilidade vem como um eixo transversal desse tema tão guarda-chuva que você colocou aí. Que legal, que bacana. A gente pensa, claro, com toda essa tecnologia que temos hoje, né, levando para esse aspecto da questão tecnológica, seria exagero, né, a gente pensar em um dia, ou de repente, se já tem acesso remoto a esse material? Sim, essa é a questão. A perspectiva, por exemplo, se fosse estudante da UFMA, certamente disponibilizou uma cópia física, por exemplo, do seu trabalho de conclusão de curso, da sua monografia, ou da sua tese, ou da sua dissertação, foi aquela cópia física depositada no acervo. Hoje em dia a gente não trabalha mais com essa perspectiva, isso para ilustrar, né, brevemente. A gente trabalha, por exemplo, com repositórios institucionais, a gente trabalha com arquivos digitais, você encaminha os arquivos digitais dos seus trabalhos e isso é depositado num grande banco de dados que se constitui como um repositório e ele faz interconexões, interopera com outros sistemas para que outros sistemas possam encontrar o seu trabalho, recuperar aquela informação, você ser citado, fazer parte efetivamente, desse grande conjunto de construção do conhecimento, porque se eu estou na academia produzindo ciência, fazendo um trabalho, ele tem que estar disponível, ele tem que estar acessível aos outros para que eles tenham acesso a isso e eu possa, inclusive, ser citado, porque a universidade vai valer pelo que ela produz. Se a gente produz ciência, faz pesquisas, são essas pesquisas que geram essas métricas, esses impactos de importância social dentro como que isso é colocado nesse cenário. Por exemplo, a gente tem pontos importantíssimos para pensar sobre isso, principalmente depois do Covid, porque isso mexeu nas estruturas de muitas coisas. Por exemplo, se falou muito mais em ciência aberta no pós-Covid, porque a gente sabe que informações mesmo acadêmicas no mundo globalizado são dominadas por exemplo, por grandes conglomerados, que hoje a gente tem, por exemplo, o portal de periódicos da CAPES, a gente paga, o governo paga para você ter acesso a revistas científicas de alto impacto, que são caras, ele trabalha hoje numa perspectiva de tentar prover um acesso mais aberto, com acordos e tudo mais, mas se você está dentro de uma universidade, se você produz aquele conhecimento, se você produz ciência, isso tem que estar no repositório aberto, de acesso para todos. Então, a gente pensa ali, por exemplo, no contexto da Covid, o que era mais importante? Eu garantir lucros ou todo mundo em busca de cura para uma coisa que estava assolando o mundo inteiro? Naquela época, houve uma pressão muito grande para que, por exemplo, essas empresas abrissem seus arquivos em nome de um bem comum, onde todos estavam pesquisando curas para a Covid, então não era ético eu cobrar por isso naquele momento e fazer daquilo uma moeda de maior ganho. Então, são tantos desdobramentos disso que a gente pode pensar, inclusive o que o pós-Covid trouxe para a gente como sistema de bibliotecas, uma busca muito maior por acervos digitais, porque você passou todo um período isolado e você fazia tudo remotamente, então os investimentos nesse campo de acervos digitais, de plataformas digitais, bibliotecas digitais, deram um boom nesse sentido. Que bacana. Luída, eu queria que você finalizasse, a gente finalizasse falando justamente, né, aliás, fazendo um convite para esse evento, né, esse fórum, como ele vai acontecer, olha, de 14 a 16
Então aí 3 dias, né? 3 dias que vão ser intensos, né? Isso. Ó, inclusive, a gente gosta de colocar, assim, embora o fórum seja Fórum de Maranhense de Bibliotecas Universitárias, ele não congrega só bibliotecários, estudantes de biblioteconomias, não. Como eu falei, a biblioteca e o que ela faz toca no cerne da universidade e isso se expande para a própria sociedade. Então, as temáticas que a gente vai trazer vão estar dialogando com a universidade como um todo. Por exemplo, a gente vai ter uma palestra de abertura, que é para falar da ética do acesso aberto ao combate à desinformação. Vamos ter mesas de diálogo para falar sobre acessibilidade, os desafios e práticas dessa inclusão nesse contexto. Um workshop que vai apresentar tecnologias assistivas que podem ser usadas em bibliotecas universitárias, mas que podem ser usadas em outros contextos educacionais, tranquilamente. E vamos falar sobre inteligência artificial, que é o grande boom do momento, e perspectivas para a universidade, para a produção do conhecimento. Além disso, a gente vai terminar a programação do fórum falando sobre repositórios institucionais, que é essa produção mais orgânica, né, da universidade colocada para o mundo. E no dia 16, que é o último dia do fórum, a gente vai ter, dentro dessa programação do Fórum Maranhense de Bibliotecas, um outro evento integrado, que é o 3º encontro de editores científicos. E, especificamente, nesse dia, nesse encontro, a gente vai falar sobre o papel dos periódicos científicos e os rumos pós-qualis. Quem participa desse cenário da pós-graduação, nós temos um número significativo de cursos de pós-graduação da universidade, sabe que esse ano, 2025, inaugura um ciclo de novidades no campo da avaliação da pós-graduação, com o que foi colocado como um fim do qualis. Então, nesse segmento, a produção acadêmica alavancada por artigos científicos é a grande questão. E as novidades dentro desse cenário do fim do qualis mexem com toda a estrutura dessa dinâmica, então a gente convida fortemente, né, assim, alunos de pós, coordenadores de programa, porque a gente vai estar discutindo diretamente essas questões no que tocam os documentos de área da CAPES, que são os que compõem as pós-graduação, e como que isso vai afetar as nossas revistas que são produzidas pela UFMA hoje, que fazem parte do portal de periódicos. Maravilha! Luilda, muito obrigado pelas suas informações, desejo boa sorte, claro, com você, todos esses outros profissionais, né, nesse cruzamento aí de várias... Ele é multidisciplinar, como você disse, né? E que esse evento ele seja grandioso e que nesses 3 dias tenhamos aí um fluxo de informações, porque, claro, as bibliotecas são importantíssimas dentro e fora, né, da nossa universidade. Acabei de conversar aqui com Luilda Ribeiro, ela é justamente representante, né? Aqui a informação, tá? Aqui a bibliotecária, né, do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Maranhão, e falou sobre o Fórum Maranhense de Bibliotecas Universitárias. Luilda, muito obrigado e um bom dia. Nós agradecemos o espaço, tá? Um bom dia também. Uma ótima quinta-feira, Mayra Nogueira, aqui na Rádio Universidade, né? Você assume agora. Com sessão das 8, hoje tem... Hoje é quinta e a sessão delas, dentro de sessão das 8, só vozes femininas. Convidadas de hoje, Ângela Rorô, Marisa Monte, Márcia Griffiths, Cláudia Leite, Vanusa, e grandes nomes da música nacional e internacional, grandes vozes femininas. Sessão delas, já. Destaque aí para Ângela Rorô, né? Sim. Nos deixou bem recente. Segunda-feira, feriado. A gente volta amanhã com mais informações, lembrando, né, que a gente traz o roteiro cultural e também o comentário de Paulo Pellegrini. A gente volta com mais informações, portanto, amanhã. Até lá. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.